Deixa eu subir aqui a aula. Pessoal, vocês estão vendo aqui o meu PowerPoint? Sim. Beleza. Sim. Beleza. Então, precipitação pluvial, né? Ou chuva, melhor dizendo. Deixa eu só desligar esse meu WhatsApp aqui, senão vai ficar toda hora pitando e eu não gosto desse barulho. Pronto. Então, turma, a precipitação, né? Ela é a água proveniente do vapor de água da atmosfera, né? Depositada na superfície terrestre, sob qualquer forma. Então, toda água que vem do céu para a terra é chamada de precipitação, ou chuva, né? Então, na forma de chuva, gotículas de água, né? Granizo, neblina, neve, orvalho ou geada, tá? Então, esse termo precipitação significa isso, tá? Então, precipitação, né? Pluvial, né? É o termo que se refere a essas coisas aí: chuva, granizo, neblina, neve, orvalho ou geada, né? Em sua forma, a chuva é o principal fator no ciclo hidrológico. Então, a chuva é o que mais é o maior fator que tem, né? Então, você tem aqui uma representação esquemática do que seria essa precipitação, né? Então, você tem aqui o oceano, rios, é que tem rio subterrâneo, perdão. Oceano, né? Rios, lagos, né? Então, pela a radiação solar, esses corpos d'água vão evaporar, né? Lógico que não vão evaporar todos, né? Totalmente, mas evaporar uma certa quantidade. Essa certa quantidade de vapor d'água vai subir para a atmosfera, né? E a transpiração da planta também, certo? Então, você tem aqui um processo de formação de nuvens, geada e orvalho. Então, você tem a condensação. Você vai condensar, certo? Só que para chover precisa de mais coisas aí, tá? É o que a gente vai explicar para você agora. Então, necessariamente a nuvem ela não vai ser uma nuvem de chuva, vai ter a nuvem, mas não vai chover, tá? Então tem que ter mais coisas. Você tem aqui no pico das montanhas aqui, ó, você tem a neve, né? Você tem granizo, né? E a chuva. Então essas coisas aqui são chamadas de precipitação, tá? Condensação na atmosfera. Para que haja condensação na atmosfera, há necessidade da presença de núcleos de condensação. Esses núcleos de condensação que é interessante, tá? Núcleos de condensação são pequenos grãos de poeira, tá? Ou de sal, né? Ou algum material particulado. Por quê? Porque dentro da nuvem, pessoal, você tem um espalhamento dessas gotículas de água. Para elas poderem precipitar, elas têm que ganhar corpo, ganhar massa, para poder sair da forma de vapor e cair na forma de gotícula, né? Eu estou falando das nuvens, tá? Então, dentro da nuvem tem que ter um material particulado. Esse material particulado geralmente é poeira, né? Então, de novo, para que haja condensação na atmosfera, há necessidade da presença de núcleos de condensação, em torno dos quais se formam os elementos de nuvem. Então, são pequenas gotículas de água que permanecem em suspensão no ar, né? O principal núcleo de condensação é o
NaCl, que é o sódio, né? Cloreto de sódio aí, né? Ou sal, né? No entanto, em algumas regiões específicas, né, outras substâncias podem atuar como esse núcleo de condensação, como é o caso do 2-metiltreitol, né, ou álcool, né, proveniente das reações do isopropeno emitido pela floresta com a radiação solar. Tá? Aceita o colega aí, alguém aí, por favor. Considerando o principal núcleo de condensação para a formação das nuvens convectivas na região amazônica. Tá? Então, esses materiais particulados, tá? Eles desprendem da floresta, tá? Deixa eu ver se tem outro slide aqui que... Não, tá? Tem um pessoal que estuda, pessoal, vocês olham aí depois no YouTube, tá? Um vídeo chamado assim, rios voadores. Tá? É a formação de chuva, de nuvens de chuva na floresta amazônica, certo? E essa nuvem, ela é carregada até a região sul e sudeste e centro-oeste do país, tá? Até a região sul também, né? Alguns casos pode chegar até a Argentina, tá? Só que essa nuvem toda, para ela poder ser formada, formar as gotículas lá dentro, aliás, perdão, vamos voltar do início. O Oceano Atlântico, ele evapora suas águas, certo? E pela rotação do planeta Terra, esses vapor, né, de água proveniente do Oceano Atlântico, forma suas nuvens em cima da floresta amazônica. Para chover, pessoal, tem que ter muita material particulado. Geralmente, parte dessa poeira aí, segundo os estudos, vem literalmente do deserto do Saara. Essa poeira que sai do deserto do Saara consegue, lógico que é uma pequena parte dela só, né? Uma pequena parte dessa poeira consegue atravessar o oceano, né? E ela se mistura com essas nuvens do Oceano Atlântico que faz chover na Amazônia, na floresta amazônica. A floresta amazônica, por sua vez, vai evapotranspirar e vai formar mais nuvens, né? Então, juntamente com essas nuvens que vêm parte do Oceano Atlântico, essas nuvens conseguem chegar até a região sul, sudeste, centro-oeste do país, né? E chega até lá na região da Argentina, norte da Argentina, ali, como eu já expliquei para vocês aqui, tá? Certo? Então, só que para chover tem que ter esse material particular, tem que ter essa poeira, né? Vocês se lembram que em 2000 e... Mas no 2000, foi no 2000, não, 2020 agora, 2020, que teve a maior queimada na floresta amazônica, né? Então, essa queimada, ela lançou tanta fumaça na atmosfera, né? Que parte dessa poeira, dessa fumaça, né? Ela se misturou com as nuvens, né? E ali na região de São Paulo, ali, do sul, sudeste, principalmente ali, vocês podem procurar isso aí no YouTube, tem essas reportagens, né? Começou a ter uma chuva com a água muito preta, né? Uma chuva escura, uma chuva poluída, né? Essa chuva aí, pessoal, que choveu nessa época, nessa região aí do sudeste aí, é uma chuva uma chuva proveniente da região nossa aqui, que as nuvens passou por aqui, se misturou com as fumaças da queimada no Pantanal e foi precipitar lá na região do sul e sudeste, tá? Depois vocês dão uma verificada nisso aí. Mas essa chuva, ela precipitou, essas gotículas d'água precipitaram porque elas se misturaram com com essa fuligem de poeira, de fumaça, tá? Além dos núcleos de condensação, né? Ou seja, você tem pequenas gotículas de água que, para elas poderem ter forma, né? Ter um tamanho adequado para poder precipitar,
elas têm que se misturar, então, com outros materiais particulados. Daí elas conseguem, por uma reação física mesmo, né? Uma atração de cargas, né? Vamos supor que você tem uma carga positiva ou negativa, elas vão se atrair, né? No caso, o vapor de água vai ser atraído com o material particulado, né? Então, isso aí vai juntar muitas gotículas de água junto, né? E vai ter essa gota de água maior que vai conseguir romper essa tensão superficial dentro da nuvem que vai acabar precipitando. Basicamente, essa é a formação dessa gotícula de água, tá? Ok. Deixa eu só responder aqui um. Então, aqui, ó. Então, além dos núcleos de condensação, há necessidade de que o ar fique saturado de vapor, tá? O que ocorre por duas vias. Aumento da pressão do vapor de água no ar. Então, tem que ter um aumento da pressão do vapor de água, ou seja, pressão atmosférica, né? Então, vamos lá. Aumento da pressão de vapor de água no ar e resfriamento do ar, tá? Mais eficiente e comum. Então, esse é um processo chamado processo adiabático, tá, pessoal? Esse resfriamento do ar se dá normalmente por processo adiabático, ou seja, a parcela de ar, por exemplo, essa parcela de ar aqui, ó, deixa eu colocar aqui o apontador, aqui, ó. Esse vermelhinho aqui, pessoal, é a parcela de ar. Então, esse ar que está quente aqui, ele vai subir, né? Ele vai subir e quando chegar lá na parte mais alta, ele vai esfriar, né? Então, aqui, ó, esse resfriamento do ar se dá normalmente por processo adiabático, ou seja, a parcela de ar sobe e se resfria devido à expansão interna, tá? Interna, que se deve à redução da pressão. Então, a pressão vai diminuir internamente, então ela vai conseguir expandir, tá? Essa parcela de ar. Então, formação das chuvas, né? O processo de condensação por si só não é capaz de promover a precipitação. E para que haja precipitação é necessária a formação de gotas maiores, elementos de precipitação, né? Então, essas gotas menores, né, elementos de chuva, né? Então, essas gotas menores, elas não são capazes, então, de precipitar. Então, tem que ter uma gota maior de água, né? Formação de gotas maiores ocorre devido à diferença de temperatura, tamanho, carga elétrica e o próprio movimento turbulento, tá? Então, esse tamanho da gotícula vai acontecer com esse núcleo de condensação, ou seja, tem que ter algum outro elemento dentro da nuvem para as gotículas se acumularem nesse núcleo e promover, então, a precipitação dessa nuvem, né? Dessa chuva, dessas gotículas, perdão. Tá? Você tem aqui garoa e neblina. O que é a garoa? Né? A garoa é a chuva constituída de gotículas com diâmetro inferior a 0,5 milímetro, tá? Ou seja, menos de meio centímetro, não, meio centímetro não, estou exagerando, meio centímetro é 5 milímetros, né? Então é meio milímetro, tá? Inferior a meio milímetro, tá? Que caem muito próximas uma das outras, certo? O que resulta uma diminuição da visibilidade. Então, isso aí é chamada de garoa. Então, a garoa é essa foto aqui do lado esquerdo. A neblina, a foto do lado direito aqui, nossa, né? É uma nuvem em contato ou próximo ao solo, tá? É formada quando a condensação da água evaporada
evaporada de encontro com a superfície. Então, de novo aqui, ó. Então, neblina é uma nuvem em contato ou próximo ao solo. É formada quando há condensação dessa água evaporada, certo? De encontro com a superfície. Então, essa neblina aí que você vai ver bem fininha, tá? Bem... Tipos de chuva quanto ao processo de formação, tá? Então, aqui você tem uma imagem do INPE, tá? De 2004, tá, pessoal? 2004. Você tem aqui as frentes predominantes, tá? Que vêm do sul, tá? Do sul do continente, tá? Você tem essa nuvem aqui, olha o tamanho dessa nuvem aqui, ó. Maior que a Argentina inteira, né? Certo? São zonas de convergência, né? Então, você tem aqui, ó, chuva frontal. É originada do encontro de massa de ar com diferentes características de temperatura e umidade. Então, nós já explicamos isso aí, né? Dependendo do tipo de massa que avança sobre a outra, as frentes podem ser denominadas basicamente de basicamente de frentes frias, basicamente de frias e quentes, tá? Nesse processo ocorre a convecção forçada, tá? Com a massa de ar quente e úmida se sobrepondo à massa fria e seca. Com a massa de ar quente e úmida se elevando, ocorre o processo de resfriamento adiabático, tá? Então, esse resfriamento, pessoal, é uma massa de ar que está próximo do solo, que vai subir, né? E esse ar, ele vai se expandir, vai se esfriar rapidamente, tá? Condensação e posterior precipitação, tá? Característica das chuvas frontais, né? Elas têm uma distribuição generalizada na região, intensidade. Ela é fraca e moderada, dependendo do tipo de frente. A predominância, sem horário predominante, ela simplesmente ocorre independente do horário. A duração, média a longa. Pode ocorrer de horas ou dias, né? É o que está acontecendo com Cuiabá essa semana, né? Então, Cuiabá está tendo essa chuva frontal aí, que é essa massa de ar fria que veio do sul para a nossa região, essa massa de ar frio passou aqui pelo sul e chegou até a nossa região. Como é que na nossa região ela encontrou esse ar quente e seco, né? Esse ar quente e seco, está ocorrendo, então, essa formação de chuva aqui, né? Acho que tá desde, hoje é sábado, tá desde quarta-feira chovendo, né, pessoal? Essa chuva, essa garoa, não é aquela chuva intensa, forte, né? Vocês estão comigo aí, turma? Vamos sim, professor. Simbora. Então tá. Então, o que aconteceu essa semana aqui em Cuiabá, na Baixada Cuiabana, é exatamente esse exemplo que nós estamos falando aí, tá? Essa massa de ar frio chegou e encostou aqui na nossa região, centro-oeste, né? E tá tendo essa formação de chuva. Vocês percebem que não é aquela chuva forte, né? É garoa. Ontem choveu o dia inteiro aqui. Chuva convectiva, certo? A chuva convectiva ela é originada do processo de convecção livre. Vamos explicar isso aí, tá? Em que ocorre resfriamento adiabático, tá? Pessoal, essa palavra adiabático aí é com pressão constante, tá? A pressão atmosférica, perdão, a pressão dentro da massa de ar é constante, não tem mudança de pressão, tá? Então, aqui, ó, vou voltar aqui, ó, chuva convectiva. Então, ela é originada do processo de convecção livre, em que ocorre resfriamento adiabático, né? Formando-se nuvens de grande desenvolvimento vertical, tá? Então, essa chuva convectiva, você pode ver que são chuvas mais intensas, né? Mais fortes, né? Em relação à frontal, né?
Então, aqui você tem algumas fotos aqui, ó, dessa chuva mais... Você tem aqui as nuvens mais espessas, né? E essas chuvas aqui, elas não duram muito tempo, não, tá? É algumas horas só, tá? Às vezes nem há horas, né? É aquela chuva que quando ocorre, principalmente aqui em Cuiabá, aqui na região que é mais plana nossa, né? É uma chuva que ocorre durante no máximo uma hora, e alaga, porque é muita água em pouco tempo, né? Característica das chuvas convectivas, né? Ela tem uma distribuição localizada, tá? Com grande variabilidade espacial. Então, às vezes você está de carro, você está dirigindo, às vezes num bairro está chovendo e no outro não está chovendo. Tá? É isso que ele está dizendo aí. Intensidade. Ela é moderada a forte. Desculpa. Dependendo do desenvolvimento vertical da nuvem, né? Então, depende do tamanho da nuvem. A predominância, ela ocorre geralmente no período da tarde e início da noite, tá? A duração é curta a média, de minutos até algumas horas, né? A chuva orográfica é que ocorre em relevos, né, pessoal? Em região de serras, de montanhas, né? Ela ocorre em regiões onde barreiras orográficas, né, forçam a elevação do ar úmido, provocando convecção forçada, tá? Resultando em um resfriamento adiabático, tá? E em chuva na face barlavento, tá? O que é barlavento? Barlavento, pessoal, esse termo aqui é do outro lado da montanha, tá? Quando você tem aqui, ó, o vento vem desse lado, tá? E quando vai para o outro lado da montanha, é chamado de barlavento, tá? Na face é solta-vento. Então, quando vem o vento, bate na montanha, é solta-vento. Do outro lado, barlavento, tá? Esses termos aí é bem comum na área de meteorologia, né? Então, ocorre a sombra da chuva, ou seja, ausência de chuva, perdão, na face do solta-vento, né? Nessa face do solta-vento é que vai ocorrer, né? A sombra de chuva, né? Ou seja, a ausência de chuva devido ao efeito orográfico, tá? Então, você tem alguns exemplos de efeitos orográficos na Serra do Mar, né, no estado de São Paulo, né? Então, é bem comum lá em São Paulo, que é a Serra do Mar, você tem, principalmente na região de Santos ali, né? Santos, né, você tem ali de 2.000, em torno de 2.100 milímetros de chuva por ano, né? Cubatão, 2.500 milímetros de chuva por ano, e por aí vai, tá? Pessoal, só um pouquinho que eu vou dar uma pausa aqui, rapidinho já venho aí, tá?
Pronto, turma, voltei. Vamos continuar a aula? Vamos embora. Vamos embora. Deixa Vambora. eu... E aqui... Ok. Então, aqui, medida das chuvas, né? Como que você vai medir a chuva? Então, isso aqui é interessante, tá? A medida da chuva é feita pontualmente em estações meteorológicas, tanto automáticas como convencionais, tá? Então, pessoal, no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, existem mais de 400 estações meteorológicas convencionais e automáticas pelo Brasil todas. Assim, do Instituto Nacional de Meteorologia. Fora as outras estações de universidades, né? Do próprio INPE. Cada aeroporto tem uma estação meteorológica, tá? Portos também tem, pessoal da Marinha, da Aeronáutica tem. Cada aeroporto tem seu instrumentos, né? Então, basicamente, o equipamento básico para a medida da chuva é o pluviômetro, né? O qual tem diversos tipos, né? Formato, tamanho, sistema de medida e um registro. A unidade de medida de chuva é a altura pluviométrica, né? O H, esse H. Eu vou explicar para vocês melhor isso aí. Que normalmente é a expressão em milímetros. Só que nós vamos entender o que é esse milímetro de chuva. Em alguns países são utilizados outras unidades, tá? Como a polegada, né? Que em inglês é inch, né? Sendo 1 milímetro é igual a 0,039 in. A altura pluviométrica H é dada pela seguinte relação. Então, você tem o H, essa altura pluviométrica, igual ao volume precipitado na área de captação. Eu vou desenhar que fica melhor para vocês entenderem isso daí. Vamos supor que você tem aí uma caixa. Vamos pegar aqui, ó, uma caixa quadrada, né? Tá? Alguém aceita o coleguinha que está entrando aí? Alguém falou comigo? Ok? Então, você tem a caixa aqui, né? Essa caixa, pessoal, é um quadrado que tem um lado de 1 metro. Tá? Deixa eu pegar aqui essa linha laranja. Uma linha mais grossa, né? Tá? Então, olha só, você tem aqui 1 metro de cada lado. Você tem 1 metro de altura. Calma, esse meu 1 ficou feio, hein? Pelo amor de Deus.
Você tem aqui 1 metro. 1 metro aqui. 1 metro aqui. E 1 metro aqui. Tá? Pergunto para vocês, qual que é o volume desse cubo? 1 metro cúbico. Isso, então o volume V esse cubo aí é igual a 1 metro cúbico. Vou colocar esse cubo agora aí. Deixa eu fazer um 3 pequenininho aqui. Aceita o coleguinho, por favor, alguém aí. Tá aqui, ó, 1 metro cúbico. Pronto. Tá? 1 metro cúbico. Então, pessoal, tem uma relação seguinte, ó, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros d'água, tá? Então, tem essa relação. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, opa, tá saindo, 1.000 litros de água. 1.000 litros d'água. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros d'água, tá? E o pessoal percebeu o seguinte, ó, se você tem 1 metro quadrado aqui, 1 metro quadrado embaixo, você tem 1 vezes 1 dá 1 metro quadrado, né? Eles pegaram a experiência e fizeram o seguinte, despejaram 1 litro d'água. Eles pegaram 1 litro d'água e despejaram nesse cubo, tá? O que aconteceu é que formou uma lâmina d'água com altura de 1 milímetro, tá? Então, aqui, ó, 1 milímetro de água. A altura da lâmina d'água aqui, ó. Pessoal, alguém não entendeu o que eu falei agora? Turma, alguém não entendeu o que eu falei? Tudo certo, professor. Tranquilo, né? Deixa eu só descer aqui uma linha preta aqui para tampar aqui. Pronto. Então é o seguinte. Então, essa altura dessa lâmina d'água aqui, pessoal, ela tem uma altura de 1 milímetro. Bem aqui, ó. Essa alturinha aqui, ó. Tá? Então, vamos escrever aqui 1 milímetro. 1 milímetro. Certo? Como 1 metro possui 1.000 milímetros, 1.000 milímetros, tá? Então, aqui tem 1.000 milímetros, então são 1.000 litros de água. Então, deixa eu escrever isso aqui para vocês não fazerem confusão aqui, ó. 1 metro é igual a 1.000 milímetros. 1 metro equivale a 1.000 milímetros. Não esqueçam disso, tá? Como? Vou escrever de preto, né? Como 1 litro de
água equivale a 1 decímetro cúbico, tá? Como 1 litro d'água equivale a 1 decímetro cúbico, certo? Vírgula. Temos em tem que ficar ponto, né? Temos em 1 quadrado de 1 metro quadrado. Depois eu arrumo esse 2 aí, tá? Posso arrumar esse 2 agora aqui, ó. De 1 metro quadrado aqui. Depois eu vou arrumar esse 2 em cima dali, tá? Deixa eu colocar 24 aqui, tá? 1 metro quadrado com altura de 1 milímetro, vírgula, teremos 1 litro de água. Ponto aí. Pessoal, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, ó. Deixa eu só tirar esse 2 daqui e botar lá em cima do quadrado. Pronto. Ó, então, um volume de 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, você tem aqui um quadrado de lado. Perdão, a base desse cubo aqui, ó, é um quadrado de lado. 1 metro, você tem 1 metro quadrado. Se você pegar 1 litro d'água, 1 litro d'água e despejar aqui dentro, vamos desenhar isso aqui, então. Despejar 1 litro de água no cubo. Tá? Você despejou 1 litro d'água aqui dentro, pessoal, você vai formar uma lâmina de água aqui que vai ter uma área de 1 metro com uma altura de 1 milímetro. Então, 1 milímetro corresponde a 1 milímetro corresponde a 1 litro de água. Tá? 1 milímetro de altura corresponde a 1 litro d'água. Então, quando chover, você vê no jornal lá, fala assim, ó, vai chover, sei lá, 40 milímetros. 40 milímetros, pessoal, significa que vai chover 40 milímetros aqui, ou 40 litros d'água por metro quadrado de área. Por metro quadrado de área. Então, uma quantidade de água de 1 milímetro é 1 litro de água por metro quadrado. Se falar assim, ó, choveu 40 milímetros, significa o quê? 40 litros de água por metro quadrado de área. Alguém não entendeu isso que eu falei? Entendemos, professor. Muito fácil, né? Muito fácil. Deixa eu ir aqui para o slide, então, agora. Tá? Então, aqui, ó. Então, esse H, que é o volume
de precipitação por área de captação, tá? É o seguinte: 1 litro de água for captado por uma área de 1 metro quadrado. Ó, 1 litro de água for captado por uma área de 1 metro quadrado, a lâmina de água coletada terá uma altura de 1 milímetro. É isso que eu desenhei para vocês ali. Em outras palavras, 1 milímetro é igual a 1 litro de água por metro quadrado. Portanto, se o pluviômetro coleta 52 milímetros, isso corresponde a 52 litros por metro quadrado, tá? É isso que está escrito aí, tá bom? Beleza? Então, você tem aqui o cálculo, tá, pessoal? Desse pluviômetro aí, ó. O pluviômetro é um aparelho que mede a quantidade de chuva, tá? Aqui é um aparelho analógico, mas tem aparelhos digitais que medem isso daí, tá? Então, aqui, ó, cálculo do volume de água de chuva, tá? Ou água pluvial, né? Então, você tem aqui ó, o desenho que eu fiz para vocês, né? 1 metro, aqui, ó, 1 metro, por uma altura de 1 milímetro, tá? Beleza? No pluviômetro, cada milímetro corresponde a 1 litro d'água, 1 litro por metro quadrado, tá bom? Então, você tem vários tipos de equipamento de pluviômetro, né? Esse aqui é o analógico, você deixa chover, ele vai entrar aqui, a quantidade de água de chuva vai entrar aqui nessa boca aqui, aí o funcionário lá da estação meteorológica vai abrir a torneira e vai medir isso aqui com um balde graduado, né? Ele vai verificar quantos litros d'água que encheu, que ocorreu aqui dentro, tá? Aqui que eu tô falando, tá? Vai chover aqui dentro, né? Chove. Isso aqui é uma boca, um cano d'água que fica aqui, e aqui vai tem uma torneirinha, ele coloca um balde aqui e capta essa água para saber quantos que entrou, tá? Aqui é um outro tipo de pluviômetro, tá bom? Esse aqui é transparente, ele já chove aqui, ele já sabe quantos litros que choveu, tá? Esse aqui é o pluviógrafo. Esse pluviógrafo é muito utilizado em estações meteorológicas convencionais. Aqui, pessoal, é um rolo de papel, e nesse rolo aqui tem uma pena, uma caneta, uma pena que vai marcar isso aqui. Esse rolo de papel, ele fica girando. É como se fosse um relógio a corda, tá? Isso aqui não é um equipamento elétrico, é um equipamento mecânico, né? Então, quando chove aqui dentro, vai acumular água nessa reservatória aqui, ó. A água aqui, pessoal, tem uma boia. Essa boia fica conectada a uma caneta. E como esse papel fica girando, isso aqui fica rodando, fica marcando aqui, a caneta fica balançando de acordo com a quantidade de água que tem, tá? Vamos supor, se subiu a quantidade de água aqui dentro, então a boia sobe e a caneta vai marcar lá em cima o tanto de água que subiu, certo? E lógico que isso aqui não vai transbordar, né? Ela derrama com o tempo, tá? Então, ela derrama, então fica tendo essa variação aqui de quantidade de chuva, tá? Isso aqui é muito comum em estações meteorológicas convencionais, tá? Aqui é um pluviômetro de báscula. Esse aqui já é um equipamento eletrônico. Você tem que ter um equipamento que vai armazenar esses dados aí, tipo um data logger, né? Então, aqui tem uma espécie de imã. Então, isso aqui é o seguinte, ó. Choveu aqui dentro, né? Então, essa parte de dentro aqui, ó. Aqui tem um furo que a água vai descer aqui e vai encher. Isso aqui é como se fosse uma gangorra. Então, ele enche um lado, aí derrama. Aí enche o outro e derrama. Ele vai ficar derramando. Cada litro de água, cada vez que encher esse copinho aqui, ó, ele dá um pulso. Esse pulso é registrado em milímetros, tá? Corresponde a 1 litro d'água, tá bom? Ai, perdão. Tá? Aqui nós temos então, uma variabilidade espacial de chuva, né? No Brasil. Variabilidade espacial de chuvas na escala diária geral,
também a variabilidade espacial na escala mensal, tá? Que, por sua vez, gera um total de variabilidade de escala anual, tá? Então, essa aqui é uma foto, pessoal, de quantidade de chuva, certo? Aqui pegou o continente todo, né? Isso aqui foi em novembro de 2004, né? Lógico que a parte mais verde é onde está chovendo mais. Aqui é por ano, tá? A figura ao lado ilustra a chuva acumulada no mês, tá? Do mês de novembro de 2004, tá? Novembro já tem chuva aqui no Mato Grosso, né? Só que choveu aqui no mês de novembro, aqui, ó, vamos pegar aqui o amarelinho, que é de 100 a 150 milímetros de chuva, tá? Para um mês tá bom de chuva, é mais ou menos isso aí mesmo, tá? Observa-se que a maior índice de pluviométrico foram observados no oeste do Paraná, tá? Tá mais pro verde aqui, né? Tô pegando só o Brasil aqui, tá, pessoal? Tá entre 200 a 300 milímetros, tá? Esse é o oeste do Paraná aqui, ó, tá? No Acre e no sudoeste da Amazônia, tá? Aqui nós temos também chuva, tá? Variabilidade espacial e temporal de chuvas, tá? Aqui pelo IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, tá? Então, aqui é um tipo de mapa, né, de crigagem que eles fazem, né? Para poder ver esse espaçamento, essa variabilidade de chuva ao longo do tempo e regional, espacial, né? Como dito anteriormente, a variabilidade espacial das chuvas na escala diária gera também a variabilidade espacial na escala mensal e, por sua vez, anual, tá? Então, você tem aqui uma variabilidade espacial de chuvas no mundo, né? Onde que ocorre mais chuvas, né? Se você pegar, é mais na região da linha do Equador, equatorial, tá? Onde ocorre mais chuvas na linha da região da equatorial. Fora da linha do Equador, você tem aqui muito nesse lado oeste da costa oeste dos Estados Unidos, ó. Na Europa também chove bem, tá? Mas nessa região aqui, ó, são onde estão os principais desertos do mundo, tá? Essa região que tem muito deserto, né? Você vê que também na Austrália tem deserto e no sul da África. Uma pergunta que eu faço para vocês. Olha só a linha onde está a Austrália, sul da África, e olha o Brasil aqui, ó. Do centro-oeste para baixo. Por que que não é um deserto, pessoal? Por que que essa parte aqui não é um deserto? Hein, turma? Pela quantidade dos milímetros, professor? Não, não é pela quantidade de milímetros. Eu quero saber por que que tem poucos milímetros de chuva aqui. Você entendeu o que que é os milímetros aí, Wesley? Professor, pedi para você explicar de novo, fiquei um pouco perdido. Milímetro, Wesley, é só unidade de chuva. Tá? Em vez de falar litro, em vez de eu falar 1 litro d'água, eu falo 1 milímetro, que é a altura. Se você pegar uma caixa que tem 1 metro de lado, 1 metro quadrado, ó, 1 metro por 1 metro, se você colocar água aqui dentro, a altura de 1 milímetro vai dar 1 litro d'água. Então, em vez de eu falar 1 litro d'água, eu falo milímetro de chuva. Então, 1 milímetro de altura em uma área de 1 metro quadrado corresponde a 1 litro d'água. Entendeu isso? Ok. Ok. A pergunta que eu faço agora, pessoal, é uma pergunta de geografia, Ó, você está vendo aqui, aqui tem o continente da Austrália, não tem Austrália aqui? Aqui é Certo. deserto, ó, mais avermelhado. Aqui, ó, tem pouca chuva, poucos milímetros de chuva, tá? Olha o sul da África. Se você traçar uma linha aqui, não está próximo, o Brasil, o sudeste e o sul não está na mesma linha horizontal aqui? Entendeu o que eu perguntei? Sabe?
Entendeu, né? Sim, Oswaldo, entendi. Agora eu pergunto, por que que essa região aqui não é um deserto, igual aqui na África e na Austrália? Posso responder? Pode. É porque nós temos a Cordilheira dos Andes e esse maciço rochoso, forma uma barreira que impede com que a massa de ar que vem ali da floresta amazônica, que é uma massa de ar mais fresca, né? Úmida, né? Mais úmida, e ela se disperse e ela chegue até aqui nessa região nossa aqui do Centro-Oeste, até estende-se Isso. até o sul do Brasil. Então ela Perfeito. forma uma barreira em que impede desse ar mais fresco e úmido de dissipar. Exatamente. Então, o que o Marcos falou é o seguinte, ó. Eu já tinha falado anteriormente, né? O Oceano Atlântico aqui, onde eu estou passando o apontador aqui, ó, ele vai evaporar. Esse vapor de água vai precipitar na Amazônia, floresta amazônica, né? Floresta amazônica, pessoal, vai evapotranspirar e vai formar mais nuvens. Essas nuvens aqui, elas tinham que ir para essa região aqui, ó, para o Oceano Pacífico. Oceano Pacífico. Só que ela não vem por quê? Porque aqui, ó, em cima da Argentina e do Chile, Bolívia, até no Peru, aqui em cima, tem uma montanha de mais de 3, sei lá, 4 mil metros de altitude, chamado Cordilheira dos Andes, né? Acho que vai até 5 mil metros de altura. Essas nuvens, então, como elas são bastante, são carregadas com água, vapor de água, elas encontram essa barreira aqui e não vai para o Oceano Pacífico. Elas encontram aqui a Cordilheira dos Andes e desviam a rota. Os ventos faz essas nuvens desviar a rota e vem para cá, para o sul e sudeste. Por isso que aqui, pessoal, de Cuiabá para baixo, até Buenos Aires, não é um deserto, tá? Entenderam isso? Vocês vão assistir aquele vídeo chamado Rios Voadores. Coloca no YouTube, Rios Voadores, que vocês vão achar essa explicação muito bem feita aí, tá? Então, aqui você também tem uma variabilidade de chuva em algumas regiões do Brasil, tá? Olha aqui, ó, na Paraíba, né? João Pessoa está bem no litoral, né? No Nordeste, tá? Então, você tem poucas chuvas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Você tem pouca chuva, né? Aqui em Brasília, que é centro-oeste, perto de nós aqui, ó. Você tem uma região de seca, bem aqui, ó, de maio até setembro. É igual a nossa, né? Você tem lá no Rio Grande do Sul, você tem praticamente chuva o ano todo, na região de Bagé, no Rio Grande do Sul, né? Aí tem alguns exercícios aqui, pessoal, que eu vou passar esse slide para vocês poderem fazer esses exercícios aí. É exercício bobo, tá? Exercício bem tranquilo. Deixa eu parar a gravação aqui.